Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, nesta Sexta da Saúde. E agora vamos conversar com a doutora Juliana Rego, ela é médica oncologista, vai falar conosco sobre câncer de intestino, câncer coloretal, dentre outros assuntos importantes aqui ligados ao câncer. Mande logo sua pergunta, tem alguma dúvida, sugestão, um comentário? A consulta ao vivo praticamente, mande aí a sua participação ao telefone. Para o 999229519. Você escreve e manda pelo WhatsApp aqui para interagir com a gente no Boa Tarde, Cidadão. Doutora Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Robson, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Prazer tê-la conosco. Eu iniciei a nossa entrevista falando sobre o que é o câncer do intestino, né? Quais são as suas particularidades e seus detalhes? Então, o câncer do intestino, ele é um câncer bastante comum na população e cada vez mais é importante esse espaço para que a gente converse mais sobre ele, porque a gente está falando do segundo câncer mais comum entre as mulheres e o terceiro câncer mais comum entre os homens. Então, muitas vezes a gente foca muito no câncer de mama, no câncer de próstata e esquece do intestino. Eu acho que se a gente fizesse uma pesquisa nas ruas e perguntasse às mulheres qual o câncer mais comum nas mulheres, a maioria iria responder câncer de mama. Se a gente perguntasse qual o segundo mais comum, eu acho que nem metade saberia dizer que era o câncer de intestino. E por que isso é tão importante? Porque existe o exame que a gente pode fazer o rastreamento, detectar precocemente e conseguir até evitar que um pólipo benigno vire um câncer. E como é que esse pólipo benigno... Primeiro, o que é um pólipo, né? E como é que esse pólipo benigno ele pode se transformar num câncer no intestino? Então, o pólipo, ele é um caroço, uma lesão, um nódulo que surge dentro do intestino. Normalmente ele começa benigno e ele surge por quê? Não existe, às vezes existe alguma tendência hereditária à formação de pólipos, às vezes pelo próprio processo de alimentação, predisposição pessoal de cada um, pode surgir esse pólipo. E normalmente o tempo que um pólipo leva para virar um câncer é de 5 a 10 anos. Então, se você faz uma colonoscopia, acha um pólipo e tira aquele pólipo, você evita que ele vá virar um câncer um dia. Então, isso tem um impacto enorme em diminuir a mortalidade e até a incidência do câncer de intestino. Então, um exame como colonoscopia, por exemplo, seria interessante de forma até preventiva, né? Porque na hora que você está examinando, certeza. O médico achou lá dentro um pólipo, ele já retira logo, previne no futuro, né? Com certeza. Até o ano passado, a recomendação era que fizesse a partir dos 50 anos. Ano passado, a Sociedade Americana lançou uma nova recomendação orientando que homens e mulheres, a partir dos 45 anos, devem fazer uma colonoscopia. Se tiver completamente normal, repetir a cada 5 ou 10 anos. Se tiver pólipos, aí deve repetir a cada 1 ou 3 anos, a depender do tipo do pólipo. Muito bem. Doutora Juliana, e quando a gente pensa, por exemplo, na situação de que foi encontrado um pólipo no intestino, seja do homem ou da mulher, e aí nessa ocasião a gente percebe que, digamos, ele começou o processo de se transformar num câncer no intestino. Do mesmo modo, o médico que fez a colonoscopia pode retirar na hora ou aí já é uma outra conversa se ele já tiver virado o câncer? Então, se ele tiver virado câncer e ainda for bem inicial, às vezes o tratamento pela colonoscopia ele é possível. Mas mesmo que não seja possível pela colonoscopia, o paciente não está sentindo nada, está no estágio inicial e consegue detectar, a cirurgia, ela vai ser uma cirurgia mais simples, a chance de cura é muito mais alta, algumas vezes não precisa nem fazer quimioterapia complementar, só com a cirurgia só resolve. Então, quais as vantagens da colonoscopia? Primeiro, a gente conseguir achar essa lesão benigna, esse nódulo benigno que pode virar um câncer e a gente tira, e a gente evita que vire um câncer, e também nos pacientes que têm um câncer inicial e não estão sentindo nada, que não levaria a fazer nenhuma investigação, quando ele faz só por rastreamento, a gente consegue achar naquele momento bem inicial, onde o tratamento é mais simples e com grande chance de cura. Estamos conversando com a doutora Juliana Rego, nesta Sexta da Saúde. Ela é médica oncologista, falando aqui sobre câncer de intestino, câncer coloretal, já vamos chegar lá nesse assunto também. Mas antes do detalhamento, temos participação do telespectador. A primeira pergunta é do Irã, que está nos acompanhando. Em qual bairro ele? Não disse. Mas o Irã tem 60 anos de idade, fez o PSA, todos os tios tiveram câncer de próstata, e ele quer saber qual é o risco que ele corre de ter também. Uma coisa interessante, né, que a próstata, na verdade, quem cuida do problema da próstata
é o médico urologista. Né? Que muita gente pensa que é o proctologista, que já não é digamos, a profissional que cuida do câncer de colo. Mas, se a senhora puder responder... Com certeza. O câncer de próstata, ele é o câncer mais comum entre os homens. E é bem importante a gente conversar sobre isso. Existe o risco familiar, sim, mas normalmente esse risco é maior quando os parentes tiveram câncer de próstata mais jovem. Quanto mais jovem, maior o risco de ser alguma coisa relacionada à hereditariedade. A orientação é que fique fazendo o acompanhamento, como é recomendado, com o PSA, com o toque da próstata, com o urologista. Caso esse PSA comece a subir ou tenha um toque da próstata alterado, aí está recomendado fazer a biópsia. Se não, só fica fazendo o exame de rotina. O ideal é sempre fazer esse monitoramento, porque se qualquer alteração importante se for detectada, você já resolve o problema na hora, né? Sim. Porque tem gente que fica com medo, fica com... Não, mas deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. É um problema que pode no comecinho ser resolvido de uma maneira simples, depois transforma-se num problema que pode levar até a morte, né? Com certeza. Quanto mais precoce qualquer tipo de câncer for diagnosticado, maior a chance dele ser curado. Mais pergunta do telespectador? Quem pergunta agora, Josimar de Lagoa Nova. Além da colonoscopia, quais cuidados eu devo ter? Para evitar o câncer de intestino, cuidado com a alimentação. Comer frutas, verduras, evitar alimentos industrializados, ter cada vez mais relacionado ao alimento industrializado, ao alimento processado, com a maior chance de câncer. Exato. Hoje em dia você vê que é tanto fast food, é tanto alimento processado, enlatado. Tem até um nutricionista que fala assim, rapaz, olha, tem mais de 5 ingredientes, está num pacote ou numa lata, já é suspeito, né? Quanto mais consumir alimentos naturais, melhor ainda, né? Um exemplo que eu gosto de dar, que quem já assistiu outras entrevistas minhas provavelmente já vai ter escutado isso, que eu sempre falo, que se a gente comprar um peixe hoje na feira e deixar fora da geladeira, amanhã esse peixe não vai mais prestar. Não dá para você comer o peixe amanhã. Se você comprar uma sardinha na lata hoje, daqui a 2, 3 anos ela está prestando ainda. Você vai olhar a validade da lata de sardinha de 5 anos. Então, tem alguma coisa muito errada ali que faz com que um peixe consiga se conservar fora da geladeira por 5 anos. É verdade. E tudo isso vai para dentro do estômago, da barriguinha, do intestino, aí vai gerar câncer, esse problema todinho. E sobre os agrotóxicos, né? Hoje em dia é agrotóxico para todo lado que a gente vê. E os males que isso pode causar também para o intestino, para o próprio estômago. Então, o ideal é que a gente tente não usar o excesso de agrotóxicos, né? Mas não dá muito para fugir completamente na nossa realidade. Nós fazer uma hortazinha em casa. Né? Não dá muito para fugir. Ou comprar os orgânicos, né? Os orgânicos, mas às vezes eles são um pouco mais caros, então não é acessível para muita gente. Mundo, e até né? O acesso, né? O acesso para você conseguir aquilo ali nem sempre é tão fácil. Mas o ideal é que evite excesso de agrotóxicos, mas não tem uma relação, a gente não consegue dizer ainda assim, este aumento de agrotóxico, ele é responsável por tanto aumento do câncer. A gente ainda não consegue afirmar esta relação. Talvez no futuro a gente consiga fazer uma associação mais clara quanto a isso. Mais pergunta do telespectador, que está na linha. Vários estão fazendo a mesma pergunta, que a gente vai resumir da seguinte forma. Qual é a pergunta? Quais são os riscos da presença de sangue nas fezes e da incontinência fecal? O que é que pode significar isso? Incontinência fecal seria o quê? A pessoa com vontade de ir ao banheiro e fazer cocô e segura, é isso? Não, o contrário. Ela não consegue segurar. Não consegue ela tem segurar. A vontade e faz o cocô antes de chegar no banheiro. Não consegue ter a continência, entendeu? A continência é quando consegue segurar, quando consegue conter. A incontinência é quando não consegue. Então, são coisas diferentes. Vamos começar falando do sangramento das fezes, do sangue. Sangramento nas fezes é igual a ir ao médico investigar. Se quem está nos ouvindo tem história de sangramento nas fezes, precisa ir ao médico. Porque pode ser de uma coisa simples, como uma hemorroida, simplesmente, como pode ser alguma coisa mais séria, como um câncer que está sangrando. Ou até um pólipo benigno está sangrando, alguma inflamação no intestino que está sangrando, precisa investigar. Então, sangue nas fezes é igual à investigação.
Incontinência também, mas para um tumor causar incontinência tem que ser um tumor muito baixo, que já esteja pegando o esfíncter, que é o músculo que segura na parte do ânus. Para um câncer causar incontinência fecal tem que ser um tumor bem mais lá embaixo, no intestino um pouco mais alto normalmente não causa não. Mas as duas coisas precisam ser investigadas. Tem que ir para um proctologista, um coloproctologista ou até um gastroenterologista para investigar isso aí. E com relação ao câncer coloretal, né, que é o câncer na parte final do intestino até o ânus? Na verdade, o coloretal é sinônimo do intestino. É o próprio intestino. É porque a gente divide, o nome que a gente chama, o nome técnico é o cólon, que o cólon ele é sinônimo de intestino. Aí o cólon, junto com o reto, é o coloretal. Na verdade, são sinônimos os dois. Então, na parte final digamos, é a subdivisão, que a gente divide, né, o intestino no cólon ascendente, no transverso, no descendente, no sigmoide e no reto. É a divisão do intestino. O que é que causa o tipo de câncer? Semelhante. A etiologia, as causas, elas são semelhantes. Todo o colo retal, todo o intestino, a causa é semelhante. O tratamento é que muda um pouquinho. Porque, às vezes, quando é na parte mais do final, na parte do reto, a gente, antes de operar, precisa fazer quimioterapia e radioterapia para poder diminuir, para o cirurgião poder operar. E quando é no intestino mesmo, que é antes de chegar no reto, a gente não faz nem quimio nem rádio antes, a gente opera logo. Pergunta da Dayana, que está nos acompanhando em Petrópolis. Ela gostaria de saber se comer frutas e alimentos vermelhos ajuda a prevenir o câncer do intestino. Muita gente fala em tomate, fala em goji berry, strawberry, não sei o que, aquelas coisas. As frutinhas vermelhas. As frutinhas vermelhas, né, que isso ajudaria a prevenir o câncer. As frutas, em geral, ajudam sim. A alimentação rica em frutas, em verduras, independente de ser vermelha. Frutas, em geral. Por que as frutas? Porque são ricas em fibra. Então, interessante seria consumir fibras, de antioxidantes também. Né? É uma alimentação, eu acho que o raciocínio, se o pessoal entender a gente, aquela outra analogia que eu gosto de falar muito, se a gente perguntar para alguém o que é bom para o coração, o que é bom? Alguém teve um infarto, o que é bom? A pessoa vai dizer, comer fruta, comer verdura, evitar gordura, evitar fritura, a maioria das pessoas sabem disso. Para o câncer é o mesmo raciocínio, uma alimentação cada vez mais saudável. Comer frutas e verduras é uma alimentação, a gente acrescenta um aspecto saudável na nossa alimentação. Evitar frituras em excesso, evitar as gorduras ruins, porque a gente tem gorduras boas e gorduras ruins. As gorduras boas, por exemplo, das oleaginosas, são os nozes, as castanhas, castanha do Pará, que é rico em ômega 3 e ômega 6, a gordura do abacate, que é uma fruta, são gorduras boas. É diferente da gordura da coxinha que a gente acha lá no meio da rua. Ali já não é uma gordura boa, não é uma gordura saudável. Pergunta do Ricardo, que está em Macaíba, gostaria de saber se o uso de laxantes pode causar câncer? Não. O uso de laxantes não pode causar câncer. Não está relacionado. Perfeito. E quando a gente fala, como é que está o tempo, produção aí? Um minuto. Bom, quando a gente fala sobre todos esses problemas, né, o que é que a gente poderia dizer? Falamos sobre a parte de prevenção e sobre tratamentos. Na hora, cirurgias, quando o câncer cresceu e avançou, tem uma recuperação boa, importante, ou realmente é difícil esse controle? O tratamento, ele depende muito de em que fase a doença está. Se a doença ela é localizada, se ela está localizada só no intestino, ele provavelmente vai ser possível fazer uma cirurgia, então faz cirurgia, retira aquilo ali e, a depender do estágio, a depender da característica que a gente viu nessa cirurgia, a gente faz ou não quimioterapia complementar. Se a doença está no estágio mais avançado, que já tem acometimento de outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase, por exemplo, nódulos no fígado, nódulos no pulmão, aí algumas vezes a gente não faz a cirurgia, a gente parte direto para a quimioterapia. Então o tratamento ele depende de que fase é diagnosticado. Mas o motivo que é tão importante a gente fazer o rastreamento com a colonoscopia, porque a gente diagnosticando uma fase inicial, a gente consegue dar o melhor tratamento para esse paciente e aumentar a chance de cura dele. Doutora Juliana Rego, muito obrigado pela sua presença. Ela atende lá no Hospital Universitário, Onofre Lopes, o Hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A turma cortando verba da educação, aonde é que atinge lá? Não pode não, tem que ter cuidado que atende a população. Muito obrigado pela sua presença e receba o kit, doutora Juliana, de produtos Lucena. Tem muitas castanhas aí, oleaginosas. Ótimo. Obrigada. Muito obrigado.
Um excelente final de semana para você que nos acompanha e até segunda-feira, se Deus quiser, de volta com Boa Tarde, Cidadão.